Leandrão, ontem eu tava pensando que eu vou falar com o Leandro. Eu gosto muito de música, você também. Aliás, você toca baixo e eu não tenho essa habilidade, mas eu gosto muito de música. E eu tava me deparando, como tem músicas que marcaram a minha vida ou de várias pessoas, mas quando você vai a fundo na música, não foi feita por aquele cara. E aí isso não é um demérito de quem fez, porque na verdade, se o cara regravou e fez uma versão, é porque ele também aprecia. Mas muitas pessoas de muito sucesso, de bandas que fizeram sucesso, você não sabe que ela fez. Então eu vou te dar um exemplo. Se você pegar, vamos falar assim, da minha época, vai, que eu sou um pouco mais velho que você. Em 81, tinha uma música, cara, esquece o gênero, mas ela tocava. Ela vendeu no mínimo 5 milhões de cópias. O cara tava em todo o programa. E o cara tava no Chacrinha. Se o cara tava no Chacrinha, ela fazia sucesso. O cara tava num programa chamado Almoço com as Estrelas. O cara chamava Ovelha. Esse cara, ele ganhou esse apelido do próprio Chacrinha, né? Porque ele tinha um cabelão um pouco maior do que o Birubiru. E essa música foi o carro-chefe dele. Aí depois você vai ver, a música não era dele. Essa música, ela é de 1959. Tinha um cara chamado Buddy Holly. Você lembra daquele cara que morreu no acidente de avião, Rich Valens, que fez La Bamba? Lembro. Ele tava no avião com esse Buddy Holly, que era um cara. Mas ele teve uma banda que era os The Crickets. E esses caras, ficou o baterista, o guitarrista, e compôs essa música. Aí depois veio outra versão, em 61, para um cara norte-americano. E aí, olha só, de 61 foi até 1980, um cantor britânico que chamava Léo Sawyer. Esse Léo Sawyer estava fazendo um novo disco. E ele estava assistindo a televisão quando ele viu na TV a propaganda desse cara que eu acabei de te falar, que ia lançar uma coletânea. Quando ele viu a relação da coletânea, ele falou: quero gravar essa música. Ele gravou essa música, essa versão, e essa versão foi em primeiro lugar. Aí em 81 os caras fizeram a versão aqui do Ovelha, Sem Você Não Viverei. Então você vê que... então Sem Você Não Viverei, na verdade, não é uma música do Ovelha. Exatamente, esse é o ponto. Tem mérito, né? Porque se você for analisar, ele é o intérprete da música, ele fez a versão dele, tem mérito total, né? Esse é o ponto. Às vezes a música, a gente... tem alguma música que realmente a gente toca a vida da gente de algum motivo, né? E a gente acha que é daquele cantor e não sabe que tem versões anteriores. Tem muita música dos anos 40, 50 e 60. Dos anos 50, eu acho. Dos anos 50 principalmente, 50, né? 50 pra cá. Né? Que fizeram muito sucesso na época, mas depois o tempo vai passando, depois algum cantor regrava a música. Inclusive tem músicas, né, que são dos Estados Unidos ou da Inglaterra, etc. E tem regravações, centenas de regravações ao redor do mundo, né? Tem aquela música, por exemplo, aquela música My Girl. Ela fez sucesso no filme, né, com um cantor recente, mas ela é dos anos 50 também. Ela é de um grupo norte-americano vocal. E aí depois também tem a versão do Phil Collins. E aí o que você está dizendo é que muita gente pode achar que é do Phil Collins, mas não é. Mas não é, exato. Não é exatamente isso. Pegando esse gancho, em 89, uma banda gaúcha, não sei se você conhece, chamava Nenhum de Nós. De Porto Alegre, essa banda. O primeiro disco deles foi em 88. Acho que gravaram em 87 e lançaram em 88. Mas certeza que em 89 eles lançaram o segundo disco, o segundo álbum, intitulado de Cardume. Nesse disco tinha uma música chamada Astronauta de Mármore. Cara, sucesso. A música é maravilhosa. E aí, qual decepção entre aspas? Porra, não é dos caras. Essa música é de um cara respeitadíssimo, foi, né? Infelizmente ele já faleceu, que é o David Bowie. David Bowie. Essa música é de 72. David Bowie começou por 67, e aí lançou 68, ficou meio assim, não ia a carreira do cara durante os 3 anos. Em 72 ele lança esse álbum. E tem essa música que chama Starman.
Ele arrebenta com essa música. E aí, Nenhum de Nós, em 89, faz a versão em português, não tem nada a ver com o original, e é um tremendo de um sucesso. Então, tem uma música também que minha mãe, na verdade, gostava bastante, que é a da Rita Lee. Minha mãe sempre foi fã da Rita Lee. Eu também. E minha mãe também gostava do Ney Matogrosso e meu pai gostava sempre do Roberto Carlos, né? Da Rita Lee, todos eu respeito. Da Rita Lee, minha mãe gostava muito da Eva Venenosa. Ah, é. Porra, cara, você me fez lembrar. E é uma música, é um clássico, né? E depois eu acabei ouvindo uma outra versão que eu não sei se é depois da Rita Lee ou se é antes da Rita Lee. Mas você ouviu com a Rita Lee? Eu vi com a Rita Lee. Então, olha que diferença de geração. Eu sempre ouvi com uma banda chamada Erva Doce. E os caras também, vinha Globo de Ouro e tal, e realmente tem a versão da Rita Lee. Certeza que o Erva Doce fez em 83. Mas se você... Aí vem a decepção, aspas. Essa música não é nem do Erva Doce e nem da Rita Lee. Essa música é de um grupo musical de 59 chamado The Coasters. Esses caras eles foram até pro Hall da Fama em 87, já velhão. Depois teve duas bandas britânicas que fizeram respectivamente 63 e 64. E aí, olha quem regravou essa música. Uma britânica, em 63 fez sucesso, mas aí eles foram caindo, em 70 se separaram. Uma banda australiana. Essa banda australiana, aquilo que eu te falei uma vez, os caras fizeram sucesso com essa música, chama Poison Ivy, em inglês. Ah, tá. E aí, em 65 por grana, os caras se separaram. Mas sabe quem regravou essa música? Rolling Stones. Os caras lançam em 64 o primeiro disco e eles gravaram também Poison Ivy. É interessante também a versão. Aí, em 65, aqui no Brasil, na época da minha mãe e do meu pai, tinha um grupo musical, eram os irmãos, 3 irmãos e um primo, Golden Boys. Também fizeram essa versão aí em português já, Erva Venenosa. Mas você vê, a minha referência foi do Erva Doce, talvez a sua já é com a Rita Lee. Com a Rita Lee. Interessantíssimo. Os Rolling Stones também, se eu não me falha a memória aqui também, eles também começaram a carreira deles com música dos Beatles, né? É verdade, eles começaram em 63, se profissionalizaram. Era o Jagger, né? Sempre foi o Mick Jagger, notório vocalista, né? O Keith Richards na guitarra, o Brian Jones, que é um dos fundadores, que era o cara que era muito bom em todos os instrumentos, mas ele era um cara que ele queria atenção para ele, mas o Jagger aparecia mais porque era o vocalista, né? O Bill Wyman, baixista, e o Charles Watts, que morreu recentemente. Mas o que você está falando é o seguinte, eles não tinham ainda muita manha de compor. Os Beatles já eram consagrados. E eles tinham uma amizade. E um dia os Beatles, na verdade foi o John e Paul, estavam no mesmo estúdio que eles estavam ensaiando, e eles falaram assim, peraí que a gente já volta. Cara, mas não deu 5 minutos, os caras voltaram. Os caras, não é possível. E era I Wanna Be Your Man. Essa música tá no segundo disco dos Beatles, chama-se With the Beatles, de 63, e eles deram pros Rolling Stones. E aí na voz do Mick Jagger. Então, porque eu conhecia as duas versões, eu conhecia a dos Beatles e a versão dos Rolling Stones. E você sabia que é o Ringo que canta nos Beatles? Você vê que os caras eram tão parceiros, os caras faziam tanta música, o John Lennon e o Paul, que ele fala, não, Ringo, canta essa daqui você. Tá, pra é o deixar Ringo ele aparecer um pouco também. E o Ringo e tal, canta essa música, e aí tem a versão também dos Stones. Então você vê que os Beatles contribuíram Na também. Na verdade, aí, no caso, aí, quem é o cover são os Stones, né? Porque os Stones. eles gravaram a música dos Beatles. Acho que eles fizeram tanto viram que a música era boa, porque os Stones tinham gravado, então falaram, vamos gravar também. E aí alguns anos depois os Beatles gravaram primeiro. Os Beatles gravaram primeiro. Isso, tá no segundo álbum. Aí passa para os Stones, ao contrário. Mas os Stones começaram com muito cover. Eles gostavam muito do Chuck Berry. Então no primeiro disco deles tem música do Chuck Berry. Chuck Berry é uma lenda, né, cara? É um cara que é demais, começou. Cara. Se inscreva, deixa seu like. Como vocês podem ver, nosso canal é novo. Vamos trazer muitas novidades para vocês que ninguém traz na internet. Então já deixa o seu like.